Saúde da amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, talvez aqui esta manhã possa estar soando como estranho a minha presença aqui. Todos nós sabemos que o pastor André está se recuperando de um probleminha de saúde. E ele me mandou mensagem na segunda-feira dizendo se eu poderia compartilhar algo com os irmãos esta manhã aqui no culto. E desde lá, as minhas noites elas nunca mais foram as mesmas, porque eu não consegui dormir, minha esposa está ali de prova, orando muito e meditando muito, mas eu creio que o Senhor, Ele nos dará graça essa manhã aqui, esta noite, e Ele falará aos nossos corações, amém? Um abraço aí ao pastor André, a toda a sua família, que Deus abençoe a eles, amém? Meus irmãos, então, tendo dito tudo isto, vamos abrir lá as nossas Bíblias, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32, nós leremos os versos de número 1 até o verso de número 22. Verso de número 1 até o verso de número 22, amém? A gente vai ler bastante, tá, irmãos e irmãs? É bom se alimentar da palavra do Senhor. Diz assim então a palavra do Senhor: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou em apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? E cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também os muros por fora, e fortificou a Milo da cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o seu povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa da multidão que com ele está, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o nosso Deus, o Senhor, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias. Depois disso, então, Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laques, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizeram a todos os povos das terras? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar os seus pais das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus, Ezequias, ele possa vos livrar vós também? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falaram ainda mais, confia ao Senhor. Não, os seus servos falaram ainda mais:
contra o senhor de Ezequias e contra, perdão, irmãos, os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo, dizendo: Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, o Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em voz alta, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses de outros povos da terra, como obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram, e por causa disso clamaram ao Deus dos céus. Então o Senhor enviou um anjo, que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos. Ele deu paz por todos os lados. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, e antes de iniciar aqui a ministração, eu gostaria de propor um tema para a nossa mensagem. E o tema é o seguinte: como vencer o inimigo. Este é o nosso tema. Como vencer o inimigo. Meus irmãos, o livro de 2 Crônicas, assim como o livro de 1 Crônicas, e do mesmo modo o livro de 1 Reis e o livro de 2 Reis, eles irão tratar especificamente acerca da trajetória, ou seja, do percurso da monarquia de Israel. E neste período da monarquia de Israel, nós iremos observar Deus constantemente, Ele instituindo reis sobre o trono. Nós vamos observar do mesmo modo Deus, Ele deportando alguns reis do mesmo modo dos tronos. E nós vamos observar também do mesmo modo Deus, Ele exaltando alguns reis, e do mesmo modo Deus, Ele humilhando alguns reis. E percebe-se também que na medida em que esses reis, que haviam sido instituídos aqui por Deus, eles obedeciam à voz do Senhor, o povo de Israel, meus irmãos, eles muito prosperavam. Mas também do mesmo modo nós iremos observar que quando esses reis, que eles haviam sido instituídos por Deus, eles desobedeciam à lei do Senhor, muitas das vezes o povo de Israel, ele padecia e sofria com a ira de Deus, muitas das vezes representada aqui pela afronta do inimigo, pela fome, pelos exílios e pelos cativeiros. Então, meus irmãos, este é o panorama da relação entre Deus e o seu povo, neste período aqui da monarquia de Israel. E aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32, Esdras, ele irá nos mostrar justamente essas oscilações entre obedecer e não obedecer, ou seja, essa diferença, né, daqueles que servem e daqueles que não servem. E também nós iremos perceber essas oscilações na vida do rei Acás e do mesmo modo do seu filho o rei Ezequias. No capítulo de número 29 do livro de 2 Crônicas, a partir do verso de número 1, a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que após a morte do rei Acás, Ezequias então, aos 25 anos de idade, ele assume o reinado que outrora pertencia a seu pai. E a partir deste momento então, que Ezequias ele assume o trono que pertencia a seu pai, Ezequias então dá início a uma reconstrução, ou seja, uma reformulação na liturgia de culto e na adoração do povo de Judá, mediante as atrocidades que seu pai havia feito. Então Ezequias aqui, ele foi incumbido de restaurar o reino novamente, tirar todas aquelas atrocidades que seu pai havia feito e tentar trazer de volta o povo para a presença do Senhor. E vale ratificar aqui, meus irmãos, que da palavra de Deus, no capítulo 28, verso de número 1, de 2 Crônica, diz que o rei Acás,
ele havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia vai trazer algumas coisas que Acaz fez. Acaz, ele foi um rei idólatra. Acaz, meus irmãos, ele fez aliança com povos pagãos. Acaz, ele introduziu as práticas pagãs para dentro do templo. Acaz, ele chegou a oferecer, meus irmãos, seus filhos vivos em sacrifício a outros deuses. Acaz, ele foi um rei totalmente perverso e desinstruído das leis e das ordens do Senhor. Então, após essas atrocidades e o falecimento de seu pai, como nós dissemos, Ezequias, aos 25 anos de idade, ele começa então a tentar trazer o povo e a conduzir o povo novamente para a presença do Senhor. E Ezequias, assim ele faz. Ezequias, ele restaura o templo. Ezequias, ele restaura o culto ao Senhor. Ezequias, ele restaura a organização do templo. Ezequias, ele derruba os altares que seu pai havia erigido quando ali foi rei de Judá. Enfim, Ezequias, ele coloca ordem e decência novamente na casa do Senhor. Assim sendo, com a casa em ordem, meus irmãos, tudo funcionando conforme a vontade de Deus, diz o verso de número 1, do capítulo de número 32, que então depois destas coisas, desses atos de fidelidade do rei Ezequias, dessa reconstrução, o texto vai nos dizer que Ezequias agora, ele pode deitar numa rede do seu palácio, tomar a sua água de coco, dormir às 8 da manhã e acordar às 2 da tarde. Ezequias, então, o texto diz que ele pode viver o literal, literalmente o descanso no Senhor. Ezequias, então, pode ficar cômodo. Está tudo certo, tudo resolvido. É isso que o texto diz, que nós acabamos de ler? Não. O texto diz, meus irmãos, que depois dessas coisas, desses atos de fidelidade, dessa fidelidade que o povo de Judá havia aqui estado com Deus, veio então Senaqueribe, rei da Assíria, com um exército poderoso, meus irmãos, com mais de 185 mil homens em direção a Judá. Ezequias aqui, ele começa a enfrentar aquilo que nós enfrentamos nos nossos dias, no nosso dia a dia, que é o inesperado, o ataque inesperado. Como dissemos, tudo funcionando, uma adoração teocêntrica, uma liturgia teocêntrica, tudo funcionando perfeitamente, quando de repente ele sobreveio sobre a vida do rei Ezequias. Se você parar para ler um pouquinho sobre as crônicas de Senaqueribe, você vai ver o quão poderoso era esse exército. Como nós dissemos, 180 mil homens, o efetivo de Senaqueribe. O exército de Senaqueribe, meus irmãos, ele era conhecido como rolo compressor. Por onde ele passava, ele deixava as suas marcas de fome, de opressão, de miséria e de morte. As crônicas de Senaqueribe também vão nos dizer que à medida que os assírios, eles sitiavam uma cidade, eles tomavam aquela cidade por sua posse, eles tinham o hábito de decapitar as cabeças de seus prisioneiros e ficá-las numa estaca de madeira, para assim demonstrar o seu poder e ali demarcar o seu território. E vale a pena ressaltar aqui, meus irmãos, como nós dissemos, Judá, ela havia se encontrado em retidão e em fidelidade ao Senhor, ou seja, não havia brechas, não havia lugar, tudo funcionando. Como assim, pois, Deus permite então que Senaqueribe ele venha de encontro ao povo de Judá? E o primeiro dos aprendizados que nós temos aqui para vencer o inimigo é entender que fidelidade a Deus não significa a ausência de dificuldades. É entender que fidelidade a Deus, meus irmãos, não significará ausência de problemas. A nossa fidelidade ao Senhor, meus irmãos, ela não funciona como aquelas faixas de isolamentos que normalmente se usa naquelas construções, para assim isolar um local de uma área restrita, funcionando como bloqueios para impedir que a dificuldade ela venha ao nosso encontro. Não, o fato de você estar servindo a Deus, o fato de você estar em obediência ao Senhor, não significará que as dificuldades elas sobrevirão sobre a sua vida. Interessante, meus irmãos, como eu acabei de dizer, que essa doutrina que nós defendemos aqui, que eu estou aplicando, de que o fato de você não estar em obediência a Deus, ela vai na contramão
do que a maioria das igrejas contemporâneas ela pensa. A gente pode observar muito esse comportamento na famosa teologia da prosperidade, onde que entende-se que se você servir a Deus, que se você está ali em obediência ao Senhor, entregando seus dízimos, as suas ofertas, se você está ali se sacrificando, entregando aquilo melhor que você tem, você não passará por dificuldades, e não é isso que a doutrina bíblica ela nos ensina. A Bíblia nos ensina que por mais que nós estejamos em obediência ao Senhor, meus irmãos, a dificuldade ela virá, mas de uma coisa tenha certeza, que dentre todas essas dificuldades, o Senhor ele estará conosco, amém? Então, a gente precisa aprender, meus irmãos, e entender, que não é assim que as coisas funcionam. Falei da igreja contemporânea, então, se o homem viver, em constância, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, como nós dissemos. Repare no texto, essa questão de se você está em obediência, você vai receber o melhor de Deus, você não vai ter afronta, você não vai ter dificuldade, não é isso que a Bíblia nos ensina. Repare no texto que, como dissemos, essa afronta, ela veio de Senaqueribe em direção a Judá, quando Judá ele estava em retidão ao Senhor, ou seja, não havia brecha, não havia ali algo que pudesse dizer assim, a gente está em abertura aqui para o inimigo, Deus vai vir. Então não havia essa brecha aqui, não havia essa possibilidade aqui na vida de Ezequias. Mas como dissemos, o levante na vida do povo de Deus, ele surgiu quando Judá estava em fidelidade ao Senhor. O crente, meus irmãos, que verdadeiramente ele teme e entende ao Senhor, ele serve a Deus não pelas circunstâncias, mas pelo que ele é, pelo que ele foi e pelo que ele há de ser. Nós não devemos condicionar a nossa fé, as nossas dificuldades, à grandeza de Deus, não, meus irmãos. Deus é muito maior do que as nossas dificuldades e do que as nossas preocupações. O segundo aprendizado que nós temos aqui para vencer o inimigo é que se o inimigo intentar contra você, antes de ir para a batalha, meus irmãos, peça conselho às pessoas mais experientes e pessoas de confiança que servem ao mesmo Deus que você. O texto nos diz que após tomar ciência dessa dificuldade, a primeira atitude de Ezequias foi consultar seus príncipes e poderosos para que assim pudesse tomar suas decisões. Meus irmãos, antes de qualquer decisão a ser tomada, antes de qualquer decisão que você esteja ali para tomar, consulte, aconselhe-se com pessoas mais experientes que servem o mesmo Deus que você. Diante das dificuldades, meus irmãos, aprenda a ouvir os conselhos dos mais velhos, das pessoas que servem ao mesmo Deus que você. Eu li um artigo, quando eu estava meditando nessa palavra, de uma plataforma muito renomada, onde dizia que 2/5 das guerras dos Estados Unidos, que os Estados Unidos desejavam iniciar contra outras nações, elas foram evitadas quando Billy Graham, ele foi conselheiro espiritual de uns presidentes dos Estados Unidos. Olha que interessante, 2/5 de guerras que foram propostas pelos Estados Unidos, elas foram evitadas quando Billy Graham, ele foi conselheiro espiritual de vários presidentes dos Estados Unidos. Não tome, meus irmãos, qualquer decisão, não tome decisões precipitadas antes, recorra a pessoas mais capacitadas, com mais experiências de vida, que ela pode ajudar você nessa caminhada a vencer a dificuldade, amém? Meus irmãos, uma decisão acertada, ela pode mudar uma história. Uma decisão bem tomada, meus irmãos, ela pode colaborar para a sua vitória. Uma decisão bem tomada, ela pode ser uma ferramenta primordial para o começo da sua batalha contra o inimigo. Uma decisão, meus irmãos, bem tomada, uma decisão pensada em espírito e talvez ali aconselhada por uma pessoa mais experiente, ela pode te ajudar nessa batalha, nessa dificuldade que você está enfrentando. E o terceiro aprendizado que nós temos aqui, para aprender a vencer o inimigo, é que se nós estamos vulneráveis, como nós dissemos, o fato de nós estarmos obedientes, não significa que nós estaremos livres das afrontas, das dificuldades. Nós devemos nos encontrar, irmão, tendo ciência de que as dificuldades elas virão. Nós teremos que nos encontrar sempre constantes
e vigilantes com a tratativa do inimigo, mesmo sabendo que nós estejamos aqui usufruindo de tempos de paz, como Judá que se encontrava. Meus irmãos, quando tudo parecer estar muito bem, indo bem na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, na sua casa, na sua vida matrimonial, não permita, meus irmãos, não permita que essa paz, não permita que esse tempo de gozo, de felicidade, se assim possamos dizer, ele gere em você um comodismo espiritual. Tome muito cuidado, meus irmãos. Esteja sempre vigilante e constante quando nós estivermos vivendo um momento de paz. Um momento de paz não é para calmaria, não. Um momento de paz não é para que nós, como nós dissemos aqui, descansar literalmente no Senhor, não. O momento de paz aqui é para nós nos revestirmos, é para nós nos encontrarmos em prontidão, é para nós nos encontrarmos cintilantes e atentos às obras do inimigo. Talvez ali, como nós defendemos aqui, essa teologia da prosperidade, como ela defende, estou entregando meus dízimos, estou indo para a igreja de segunda a domingo, estou indo para a igreja todos os dias, então está tudo tranquilo. Pode deixar que eu não vou mais orar, eu não vou mais cuidar das coisas do Senhor. Não, não é assim. Se a sua vida espiritual, ela está indo bem, continue santificando ela ao Senhor. Se a sua vida matrimonial, a sua vida no seu trabalho, a sua vida profissional está indo bem, continue consagrando ela ao Senhor, meus irmãos. A vida com Deus, ela é constante. A vida com Deus, ela é constante. Não dá para nós pararmos, não. Nós temos que ser cintilantes, correr toda a vida aos pés do Senhor. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 16, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor. E ser firme, meus irmãos, é não esmorecer. E ser constante é não parar de buscar a Deus em momento algum. Então, se estamos buscando, se estamos tendo esse período de paz e de gozo, nós temos que sim estar cintilantes e sempre estar buscando as coisas do alto que vem do Senhor. Meus irmãos, zona de conforto e acomodação espiritual, elas não podem fazer parte da vida do crente. O crente, ele tem que viver em consagração todos os dias. O crente, ele tem que se encontrar em prontidão, preparado, atento e disposto para quando os dias maus eles vierem, nós estejamos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para vencermos essas batalhas. E o quarto aprendizado que temos para vencer o inimigo é nos prontificar, meus irmãos, para a batalha e fazer uso de estratégia que o próprio Deus ele nos concede. E é exatamente o que nós vamos perceber aqui na vida de Ezequias. Ezequias, então, firme e constante na frente dessa batalha, ele se prontifica e começa a elaborar as suas estratégias como um bom combatente de guerra. Ezequias, então, a primeira tentativa de Ezequias é de tentar aplacar a ira de Senaqueribe com ouro e prata, mas isso não funciona. Ezequias, então, ele começa a tapar as fontes de água. Ezequias, então, começa a restaurar os muros de Jerusalém. E sobre esses muros, Ezequias, ele constrói torres fortes para que os sentinelas, ele pudesse guardar a cidade. Ezequias, então, ele cobra ânimo do povo de Israel. Ezequias, então, reúne o povo, arma o seu povo, e com muitas armas e escudos, ele se prepara para uma terrível e possível batalha sangrenta. Trazendo para o nosso contexto, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui através da vida de Ezequias, é que mesmo sabendo que o Senhor, ele pelejará por nós, é que mesmo sabendo que o Senhor é Ele quem vai lutar nas nossas batalhas, nós teremos que nos colocar em prontidão, teremos que fazer a nossa parte. Nós temos o Deus que tudo pode, mas nós teremos que nos prontificar. Nós não podemos ficar acomodados, Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer. É Ele quem vai dar a vitória para Ezequias, aqui nós vamos ver, mas nós temos que fazer a nossa parte. Comodismo não faz parte da vida do crente. Descanso não faz parte da vida do crente. O crente, ele tem que viver em constância, sempre na dependência e na consagração do Senhor. Amém? Então Deus, ele pelejará por nós, meus irmãos. Trazendo para o nosso contexto também, então Paulo nos aconselha lá em Efésios 6, o apóstolo Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus. É a armadura, é o material bélico, as armaduras de Ezequias? O escudo, a espada? Não. O que Paulo nos fala lá das nossas armaduras? Nós vamos discorrer aqui. Então, para vencermos essa batalha, o apóstolo Paulo nos ensina, para vencer o inimigo,
que nós teremos que nos prostrar em oração, nessa peleja, nessa batalha. O apóstolo Paulo nos ensina também que para precisarmos vencer essa batalha, nós precisaremos ser constantes no conhecimento de Deus, na palavra de Deus, meus irmãos. Ela nos ajudará também nessa batalha. Se quisermos vencer o inimigo, teremos que ser incisivos e perseverantes no jejum e na consagração. Deus, Ele será, meus irmãos, com certeza, o nosso auxílio nas nossas batalhas. Mas nós teremos que fazer a nossa parte e usar das estratégias que Deus nos concebe, não as armas de Ezequias, mas que Paulo nos ensina aqui, e nos colocar em prontidão para o bom combate, assim diz o Senhor. Amém? Se coloque de pé, meus irmãos, nas suas batalhas. Se coloque em prontidão quando o inimigo ele vier ao seu encontro. Use das suas estratégias e das armaduras que Deus te concebe. E se prepare para a peleja, mesmo sabendo que o Senhor, Ele pelejará por nós. Amém? Então Ezequias agora entendendo que essa sua fidelidade, ela não servirá como um cordão de isolamento para que os problemas ele venham de frente a ele. Ezequias agora em constância, como nós aprendemos aqui, cintilante e vigilante, com as suas estratégias na mesa, a partir do verso de número 10, o rei de Judá, agora ele vai passar uma das suas maiores dificuldades no seu reinado. A Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que após sitiar a cidade de Laques, Senaqueribe então envia seus servos juntamente com seu exército para afrontar a Israel em Judá. Em 2 Reis, capítulo 18, a Bíblia diz que chegando eles em Jerusalém, nas extremidades do aqueduto, tendo eles chamado o rei Ezequias, saíram-lhe encontro os servos de Ezequias, Eliaquim, Sebna e Joá. E aqui nós encontraremos o tão famoso discurso conhecido como a blasfêmia contra o Deus de Israel. E dentro desse discurso, meus irmãos, Rabsaque, ele diz as seguintes palavras a Ezequias: assim diz o Senhor, o rei da Assíria, que confiança é essa, Ezequias, em quem se orgulha? Quem é esse Deus, Ezequias, em quem você confia, para que se rebeles contra mim? Você não viu, Ezequias, as marcas que o nosso exército, ele deixou em outros povos? Qual é, Ezequias, de todos esses deuses, daquelas outras nações que meus pais destruíram, que pôde livrá-los das suas mãos? Ora, Ezequias, é melhor que você se submeta a nós, junte-se a nós, Ezequias. E uma das promessas, meus irmãos, de Senaqueribe, depois vocês leiam lá esse texto, era fazer com que caso Judá ele fosse vencido, era fazer com que o povo de Deus, eles bebessem das suas próprias urinas e comessem dos seus próprios excrementos. Em síntese, o que nós podemos dizer aqui é que Senaqueribe queria dizer que o Deus de Israel, ele seria somente mais um Deus a ser vencido. Mas o que chama a atenção nesse texto é que em meio a essas afrontas, é que em meio a esses levantes, o texto vai nos dizer, lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 36, que os servos de Ezequias, meus irmãos, isso aqui é muito interessante, eles não proferiram nenhuma palavra mediante a essas ofensas. Eles ficaram calados. Por quê? Porque o próprio Ezequias, ele havia ordenado aos seus servos: olha, vocês irão lá, vocês serão afrontados, vocês serão caluniados, vocês serão defamados, mas permaneça em silêncio. E o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, através desse ensinamento da vida de Ezequias, é porque, por mais que ele tenha se armado, por mais que Ezequias ele esteja ali montado as suas estratégias de guerra, era que por mais que Ezequias ele tivesse ali, como nós acabamos de dizer, motivados a homens valentes e tivesse ali homens à sua disposição, ele tinha ciência, meus irmãos, pelos olhos espirituais, que essa batalha ela não seria vencida com a força do braço. Ezequias nos ensina aqui que a batalha contra o inimigo, essa afronta que o inimigo muitas das vezes vem ao nosso encontro, ela se vence com o joelho no chão, é com a cara no pó, é na humilhação, é na oração e é na dependência de Deus. Não é no tete a tete não, meus irmãos, não é na força do braço. Quando o inimigo vier de encontro a você, não revide, não, faça como o servo de Ezequias aqui,
permaneça em silêncio, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore. Porque o Deus que pelejou por Ezequias aqui, Ele pelejará por nós também. Então esse é o nosso aprendizado. É na humilhação, meus irmãos. É com a cara no pó, é com a cara no chão, é na dependência de Deus. E nesses últimos versos aqui que nós acabamos de ler, nós vamos... Ezequias, ele nos traz a palavra de Deus, então ela nos traz as últimas instruções que faltavam para nós vencermos o inimigo. Como dissemos, primeiro, para vencer o inimigo, precisaremos estar cientes de que a nossa fidelidade, ela não será como isolamento para evitar que os problemas eles venham até nós. Não, primeira lição, meus irmãos, é entender isso. A segunda, nós precisamos nos encontrar constantes e vigilantes para podermos vencer o inimigo, para que podermos sair dessa afronta, ainda que os dias eles sejam bons. Para vencer o inimigo, a terceira lição que nós temos aqui é que nós precisamos se prontificar e fazer uso das estratégias de Deus. E Ezequias nos mostra, nesses últimos versos que acabamos de ler, que o inimigo não se vence, como nós dissemos, pela força do braço, mas sim na dependência de Deus, com a cara no pó, na casa do Senhor, no altar do Senhor, na presença do Senhor. Esse é o segredo, meus irmãos, de nós vencermos o inimigo, amém? Meus irmãos, o texto então, como nós acabamos de dizer, após a oração de Ezequias, o Senhor, ele envia um anjo, e o texto vai dizer que após a oração de Ezequias e Isaías, o Senhor, ele feriu o arraial dos assírios, 185.000 homens, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáver, ou seja, estavam todos mortos, exceto Senaqueribe. E este, quando voltou para a sua terra em Nínive, estava ele a orar no templo de Nisrod, o seu Deus. Interessante isso aqui, meus irmãos, os seus filhos os mataram à própria espada. Meus irmãos, se o de repente do inimigo, ele tem se revelado na sua vida, se o ataque do inimigo, ele tem vindo de encontro a você, e você quer vencer o inimigo, Deus manda te dizer através da sua palavra, abaixe as suas próprias armas, dobre os seus joelhos. Se você deseja vencer o inimigo, se você deseja sobressair sobre o inimigo, deixe o inimigo ficar falando, deixe o seu inimigo ficar blasfemando ali, falando que o seu Deus, esse seu Deus aí não é de nada, esse seu Deus aí não serve para nada. Deixe, meus irmãos, e corra para o altar do Senhor. Se você deseja vencer o inimigo, deixe as suas preocupações de lado e deposite-as no altar do Senhor. E por mais, meus irmãos, que você tenha montado as suas estratégias, assim como Ezequias, e por mais que você tenha entendido essa batalha, e por mais que você tenha ali se aconselhado e se prontificado para essa luta, por mais que você tenha montado as suas estratégias, como nós dissemos, com as suas próprias ferramentas, fica tranquilo, porque essa peleja, ela é do Senhor. Meus irmãos, obrigado pela oportunidade, e que Deus, ele nos abençoe, amém? Louvado seja o nome do Senhor.